Nós estamos celebrando nesta tarde, nesta sexta-feira da paixão de nosso Senhor. Nos encontramos com Jesus, que dá os seus últimos passos no caminho da via dolorosa até a cruz, e crucificado entrega a sua vida naquilo que o Tríduo Pascal, o mistério da paixão do Senhor, nos convida a celebrarmos nestes dias. Aqui nos encontramos com Jesus, morto na cruz, descido da cruz e sepultado. Hoje é o dia em que nós somos convidados ao silêncio e o dia que somos convidados para olhar para a cruz. Mas este olhar para a cruz nos encaminha para um olhar também da nossa via dolorosa. Porque a semelhança de Jesus, no caminho para o Calvário, nós também caminhamos pela nossa vida. E neste caminho vamos nos encontrando com as nossas dores. No caminho da via dolorosa da vida, nos encontramos com as nossas dores. E é neste caminho que, quando nos pesa a dor e a cruz, que olhamos então para Jesus, o caminho da nossa vida, nossas dores, nossas cruzes, o caminho da nossa via dolorosa, olhamos para Jesus. E olhando para Jesus, encontramos nele a força para seguir, porque as dores e as cruzes não são fáceis. As dores e as cruzes muitas vezes nos fazem querer desistir, nos fazem querer perder o sentido, nos fazem cair e não ter vontade e força para levantar. Olhando para a nossa vida, quantos momentos de dores e de cruzes. Olhamos para a vida das pessoas e quantos momentos de dores e de cruzes. E isto só foi possível de ser vencido olhando para Jesus. Só foi possível de ser superado com o olhar da fé. É Jesus para nós um grande modelo. Ele assume o lugar do servo sofredor, ele acolhe de Deus, o Pai, a missão de vir para este mundo e trazer com a sua presença
uma nova forma de viver segundo a fé e um novo jeito de fazermos os nossos enfrentamentos, de acolher o sofrimento, não tendo o sofrimento como a última palavra, não tendo o sofrimento como aquilo que determina a nossa existência, não tendo o sofrimento e as cruzes como ponto final. Jesus assume a imagem do servo sofredor, não para ser um ícone do sofrimento, mas para ser a imagem da força e da presença de Deus que conduz a vida, conduz a história e a força de Deus que tudo vence. Com Deus nós podemos vencer. Jesus, que assume também as suas dores e a sua cruz, e ao receber a missão do Pai que lhe custou estas dores e a cruz, Ele nos traz a salvação, Ele nos traz a libertação. Esta salvação em direção ao pecado, porque Ele carrega consigo o peso dos nossos pecados, e ao morrer crucificado, assumindo o lugar do Cordeiro imolado, dando-se em sacrifício, derramando o seu sangue na cruz, seu sangue redentor, traz o perdão e a reconciliação. Pelo sangue de Cristo, a humanidade inteira redimida, e estabelece com o sangue derramado na cruz a nova e eterna aliança. Ali está o sinal da aliança, o amor de Deus expresso na entrega de Jesus, o amor do Pai expresso na entrega do Filho. Jesus nos salva porque nos reconcilia com Deus Pai. Mas Ele nos salva, acima de tudo, não desta morte eterna, não somente desta morte eterna, mas Ele nos salva de toda a morte, de tudo aquilo que nós possamos olhar para nós mesmos e identificar como morte, daquilo que podemos olhar para as pessoas, para o mundo, e identificar como morte. E como Jesus nos salva fazendo-nos ter uma nova compreensão. É bonito olhar para Jesus e ver que em Jesus nós encontramos a contradição. Esta bonita contradição, porque nós estamos tão firmados, tão fixados nas nossas compreensões, nas nossas concepções, que conduzimos a nossa vida, que conduzimos tudo, que olhamos para as pessoas, que olhamos para o mundo e já temos algo construído como resposta. Mas quando a gente tem esta certeza, vem Jesus e nos desinstala. Ele nos mostra a realidade de uma forma contrária. Ele é a contradição que nos salva.
Ele é aquele que nos move. Quando o nosso pensamento diz, é preciso parar, Ele é aquele que nos empurra, nos orienta. Quando a gente diz que já não consegue mais caminhar e não sabe para onde ir, esta é a contradição. Jesus está sempre nos motivando, está sempre nos inspirando e nos fazendo seguir, porque não podemos parar. Ele é a contradição diante deste mundo que impõe seus pesos. Ele é a contradição diante deste mundo que impõe suas cruzes, deste mundo que rouba a vida e tanto estabelece a morte, a presença da morte. Jesus é a contradição porque Ele traz consigo a vida. Olhamos para Jesus no caminho da via dolorosa, identificamos também nosso caminhar, nos identificamos com as dores e com as cruzes. Mas olhando para Jesus, enchemos o nosso coração de esperança, e mesmo que pareça estar distante o alcance de qualquer possibilidade que nos apresente vitória, e mesmo quando a gente olha para frente nesse caminho e vê tão distante, e dizemos lá dentro de nós, eu não vou conseguir chegar lá, Jesus é aquele que nos levanta, toma conosco nossas dores e nossas cruzes e diz, vamos, é preciso continuar. É preciso continuar, porque a vida não termina com dores e com cruzes. Jesus, percorrendo o caminho da via dolorosa, Ele chega à cruz, Ele é crucificado. Jesus experimenta da nossa condição humana aquilo que de mais terrível nós podemos experimentar. Jesus experimenta na sua carne as dores do flagelo, as dores da humilhação. Jesus experimenta na sua carne a dor dos cravos, a dor da cruz. Jesus experimenta na sua humanidade a dor do abandono e a dor da solidão. E Jesus experimenta na sua carne, na sua condição humana, a morte. Não podemos dizer que temos um Deus distante. Não podemos dizer que Deus não nos conhece. Não podemos nos queixar dizendo que Deus nos abandonou. Nos momentos em que nos sentimos abandonados e sozinhos, precisamos olhar para a cruz. Nos momentos em que nós sentimos que a nossa fé fraquejou e que os nossos pedidos, orações, clamores já não chegam a Deus, quando pensamos que a nossa voz não alcança o céu, quando dizemos a Deus por que Ele nos abandonou,
precisamos olhar para a cruz. E é na cruz, então, que nos vem a resposta certeira de que nunca fomos abandonados, mas pelo contrário, Deus em Jesus veio a este mundo para se identificar com tudo aquilo que existencialmente nós possamos dizer que é difícil. Deus veio a este mundo em Jesus Cristo para nos mostrar que não há nada que exista em nós que Ele não conheça. Mas acima de tudo, Deus veio a este mundo em Jesus Cristo para não nos deixar perdidos pelo caminho, para não nos deixar fracos e fraquejados no caminho. Deus veio a este mundo em Jesus Cristo para nos mostrar que somos capazes de vencer, de tudo vencer. Porque Jesus crucificado e morto na cruz, aquilo que nós celebramos hoje, não é o fim desta história. O fim da via dolorosa, o fim das dores e da cruz, não termina no sepulcro. O fim das nossas dores e das nossas cruzes não termina no sepulcro. Hoje nós celebramos Jesus que morreu, que se entregou por nós, e terminamos esta celebração com Jesus no sepulcro. Mas daqui a algumas horas nós vamos poder com Jesus celebrar a vitória, celebrar a sua ressurreição, que também é a certeza da nossa ressurreição. Celebrar a sua ressurreição, que é a certeza também da nossa vitória. E assim, quando hoje somos convidados a olharmos para a cruz, encontramos escondido por detrás da cruz a luz e a esperança da ressurreição. Olhamos para as dores e para a cruz de Jesus e enxergamos a esperança da ressurreição. Olhamos para as nossas dores e as nossas cruzes e enxergamos a esperança da nossa ressurreição. É assim que nós entendemos que a cruz de Cristo, a Redentora, e que a cruz de Cristo nos salva e nos liberta. Que nesta tarde, celebrando a paixão de nosso Senhor, apresentemos a Ele também a nossa via dolorosa. Mas não apresentemos a Ele a nossa via dolorosa como quem não consegue ver o final dela. Mas apresentemos ao Senhor em preces e súplicas a nossa via dolorosa, tendo em vista aquilo que nos espera. E olhando para Jesus crucificado e olhando para a cruz, não nos assuste que Jesus crucificado, desfigurado, não nos assuste, que a nossa vida e a nossa existência, muitas vezes desfigurada, não nos assuste, que olhando para Jesus na cruz, diferente dos discípulos e de todos aqueles que fugiram por medo e deixaram Jesus sozinho,
aqueles que, ao verem Jesus crucificado, o deixaram ali, que olhando para a cruz nós não tenhamos medo, que olhando para a cruz os nossos olhos se abram, se iluminem, e nós possamos receber de Jesus toda a força que vem da cruz. A cruz não é morte, a cruz não é morte definitiva. Da cruz nós tiramos uma lição, da cruz nós tiramos um aprendizado, na cruz nós descobrimos algo maior, e é o que nós queremos pedir para Jesus. Senhor, ensina-nos com a Tua cruz, ao elevarmos as nossas preces, nossas orações e súplicas ao Senhor, e possa ser também um momento de incluirmos este desejo. Senhor, nos ensina a compreender tudo a partir da sua via dolorosa. Senhor, nos ensina a compreender tudo a partir da Tua cruz. E não nos falte dela a força que precisamos, a força para percorrermos a nossa via dolorosa, acolhermos as nossas dores e as nossas cruzes, mas acima de tudo de podermos dizer: que de tudo que possa nos dilacerar e também nos desfigurar, na cruz somos mais que vencedores. Ó morte, onde estás? Ó morte da nossa vida, ó morte na nossa existência, ó morte de tudo aquilo que nos tira a vontade de viver, de tudo aquilo que também nos esmaga, de tudo aquilo que nos açoita, de todas as feridas que brotam na nossa alma, no nosso coração. Ó morte, onde estás? Olhando para a cruz, infeliz daquele que olha para a cruz e vê a morte. Ó morte, onde estás? Porque em Cristo nós podemos dizer com toda firmeza que somos vencedores. Acolha aquilo que vem da cruz e aprenda com a cruz, e tenha certeza no teu coração que não desistindo, que seguindo, mesmo quando parece ser muito difícil, mesmo quando a gente pensa que não vai conseguir, mesmo que seguindo, nós vamos nos encontrar com aquilo que nós buscamos e esperamos, porque não pode parar nos pesos e nessas compreensões já formadas, que são colocadas no nosso coração por este mundo, ou que nós mesmos estabelecemos para nós. Chega de olhar para a vida e ver só fracassos, desesperança. Chega de olhar e ver somente escuridão. Chega de olhar e ver somente as coisas ruins. Chega de olhar e ser tão pessimista. Chega de olhar e ficar somente reclamando. Olhe para a cruz e acredite que aquilo que você espera e que você busca, aquilo que do seu coração brota como desejo, tenha certeza que Deus preparou para você, porque mesmo crucificado, que Deus preparou para Jesus foi mais do que a cruz. Deus preparou para Jesus a ressurreição. Vivamos sim com as nossas dores, com as nossas cruzes, mas movidos pela força
daquele que venceu pela força do ressuscitado.